Maturidade espiritual. O que é e como alcançá-la? Alcançar a maturidade espiritual pode ser um desafio. A maturidade, espiritualmente falando, é deixar de agir de uma forma imatura, de agir e pensar de uma forma imatura, para começar a agir de uma forma madura. Sendo mais específica, é deixar de pensar com a mentalidade humana e começar a agir com a mentalidade de Deus em sua palavra. Quanto mais madura a pessoa é, mais ela depende de Deus e menos dos homens. A maturidade está intimamente ligada com o relacionamento que temos com Deus. É claro que na nossa jornada cristã sempre há espaço para crescer e aprender mais. Por isso é importante que a gente sempre tenha humildade para poder evoluir. Nesse vídeo vamos mostrar o que é a maturidade espiritual e como a pessoa pode trabalhar para ir de um nível básico para um nível mais elevado de maturidade. O que é maturidade espiritual? Deus nos chamou para uma vida de constante evolução. Ele nos chamou para crescer, para progredir e para prosperar. Porém, assim como nossa vida secular, nós temos que ter vários níveis na nossa vida espiritual. Mudar de nível não é algo automático, mas sim uma escolha extremamente pessoal. Ou seja, só você pode decidir se você vai mudar de nível ou continuar na mesma. Entenda, porém, que a maturidade ela vai muito além de conhecimentos teóricos. Ela vai principalmente pela quantidade de fome e sede que você tem por Deus. Viver dessa forma é o desejo de Deus e é o estágio que todo cristão deveria alcançar. Mas muitos não conseguem chegar até ela. O orgulho, a falta de interesse e a falta de compromisso são os principais fatores que faz muitos cristãos não chegarem à maturidade espiritual. Mas isso sempre pode ser mudado. Nós não podemos desistir ao nos encontrarmos com os obstáculos. A gente tem que lutar pela maturidade. Por quê? É na maturidade que se vive o melhor de Deus. De que modo podemos alcançar essa maturidade? Para alcançar a maturidade espiritual, uma coisa essencial precisa acontecer. Uma mudança de mentalidade pautada na palavra de Deus. A mudança de mentalidade e, consequentemente, o amadurecimento não é um processo espontâneo, como ela falou antes. Existe um investimento espiritual a ser feito e uma postura a ser tomada. Sendo assim, parece meio óbvio, mas se uma pessoa quiser ter resultados diferentes, ela vai ter que ter atitudes diferentes. A nova criatura não age pelo que ela acha, pensa ou quer. É claro que, como seres pensantes e com sentimentos, temos as nossas próprias opiniões, mas à medida com que a gente vai se aproximando de Deus, vamos moldando-as a Ele. Os valores dele passam a ser os nossos valores, a sabedoria dele passa a ser a nossa sabedoria, e as ações e reações que Jesus teve devem ser a nossa inspiração para as nossas ações e reações. Se esse for o estilo de vida adotado por nós, será natural chegarmos à maturidade. Cresceremos no entendimento e na revelação da palavra de Deus. Nós deveremos servir a Ele de todo o coração. Este é o desejo de Deus. A maturidade traz ganhos, traz muitos benefícios a várias áreas da nossa vida, pois, como nós vimos, é através da maturidade que nós experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas lembre-se, a decisão, a sua decisão, é o primeiro passo para toda a mudança. Depois disso, é fundamental tomar algumas atitudes que conduzirão a essa transformação. Como trabalhar para se tornar maduro espiritualmente? Alguns hábitos e práticas são importantes na vida de um cristão que procura ser maduro espiritualmente. E para facilitar a sua caminhada, traremos agora algumas dicas importantes que devem ser feitas para ajudar a alcançar o amadurecimento. A começar pelo básico de todo cristão. Ler a Bíblia regularmente para conhecer mais da palavra, saber como agir e nós que sabem. E orar constantemente também. Se tem uma coisa que é importante na vida de um cristão, é a oração. Não precisa somente orar de manhã, ajoelhado, de noite, ajoelhado também. Você pode orar durante o dia, em pensamento. Deus escuta do mesmo jeito. O importante é ser constante. Edifique-se a si mesmo e sirva aos outros. Usando como base as duas coisas que eu falei anteriormente, devemos sempre edificar a nós mesmos. O mundo vai tentar nos pressionar a pensar como ele pensa, a engolir
o modo de vida deles, mas devemos sempre buscar coisas que nos edifiquem. Ler um livro cristão, assistir um filme que ensine os princípios bíblicos e, claro, não apenas edificar nós mesmos, mas também aos outros. Jesus ensinou aos discípulos que eles deveriam ajudar as pessoas a se edificarem e a encontrarem o caminho certo. E isso não vale só para os 12 discípulos de Jesus daquela época, vale para a gente também. Além de nos edificar, ficarmos firmes em Deus, devemos ajudar as outras pessoas, aqueles que estão fracos na fé a se edificarem junto com a gente e aqueles que estão perdidos no mundo a acharem o caminho que é Deus. Até o próprio Jesus serviu quando ele lavou os pés dos discípulos. Então quem somos nós para nos servir? E por fim, viva de acordo com o que diz acreditar. Você diz acreditar que Jesus é o Salvador, que Ele é Filho de Deus, que Ele veio à Terra, operou milagres, morreu por nós. Você diz que ama Ele de todo o coração. Mas será que você está fazendo isso mesmo? Será que quando você diz que ama Jesus, você realmente está amando Jesus, está usando Ele de exemplo para a sua vida? Digamos que se você falar isso, mas não fazer, é uma hipocrisia, viu? Então, viva o que você prega. Viva o que você diz acreditar. Viva o amor de Deus. Espalhe o amor de Deus que você recebeu para as outras pessoas. Não seja hipócrita. Se você se diz cristão, haja como tal. Como o nosso contato com Deus é influenciado na nossa maturidade espiritual. Pessoas imaturas não conseguem se relacionar de maneira saudável com os outros porque o seu comportamento atrapalha a convivência. Paulo, na passagem de 1 Coríntios, capítulo 3, citou que brigas e invejas são exemplos de atitudes carnais. Porém, quando nós somos cristãos maduros, nós deixamos a fofoca, nós deixamos a briga, o ciúme, o egoísmo, nós deixamos todas essas características carnais de lado, porque não tem como nós falarmos que queremos o melhor de Deus se a nossa boca é cheia de palavras que não agradam a Deus, se o nosso coração é cheio de coisas que não agradam a Deus e nossa mente está em lugares onde Deus não está. Nós temos que deixar tudo isso de lado para que as características de Cristo sejam fundamentais e vistas de longe de nossa vida. Nós devemos ser luz. E luz só vai ser luz se ela estiver limpa. Se uma luz estiver suja, se uma casa estiver suja, ela não serve de nada, a não ser para um chiqueiro. O resultado de um relacionamento íntimo com Deus é que, além de beneficiar a nós mesmos, também afeta positivamente as pessoas que estão ao nosso redor. Pois, como ela disse, uma luz não ilumina só ela mesma, ilumina tudo que está ao redor dela. E esse foi o vídeo. Se você tomou alguns tapas na cara, significa que fez o efeito que deveria fazer. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam buscar alcançar a maturidade espiritual e, consequentemente, um bom relacionamento com Deus. É isso. Até o próximo vídeo. Só Deus sabe quando. E tchau. Pai do Senhor. Pai do Senhor.